Irmãos, a última aula que nós tivemos, nós falamos sobre um sonho que Nabucodonosor teve, certo? E Daniel, dias depois, teve o mesmo sonho e interpretou. No sonho, Nabucodonosor viu uma imagem de ouro, né? A cabeça de ouro, peito de prata, ventre e coxas de bronze, e as pernas e os pés de barro, de ferro e barro misturado com ferro. Falamos sobre o que significa tudo isso, né? E falamos dos reinos que vão surgir, né? Que surgiram naquela época e que vão, e ainda tem mais 2 reinos para surgirem, né? Para acontecerem, ok? No capítulo 3, do que trata o livro? Capítulo 3 agora volta para os 3 amigos de Daniel. E cronologicamente, o que aconteceu no capítulo 3 foi exatamente depois do que aconteceu no capítulo 2. Aí você pode falar, é óbvio, né? Aqui é óbvio, mas tem muitos capítulos de Daniel que não estão na ordem cronológica, né? Você vê, por exemplo, daqui a pouco ele vai falar sobre o rei que sucedeu Nabucodonosor. Aí depois, lá no capítulo da frente, ele volta a falar de Nabucodonosor. E isso vai dando um nó na cabeça da gente, né? Então, eu sempre vou falando isso, né? A ordem que aconteceu as coisas. Capítulo 3, então, aconteceu depois do sonho de Daniel, do sonho de Nabucodonosor, que foi interpretado. E ele volta, irmãos, a narrativa para os 3 amigos de Daniel, tá? Então, versículo 1, olha aí na sua Bíblia. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Parece, irmãos, que Nabucodonosor, isso é só um palpite, mas parece que ele quis imitar a estátua que ele viu no sonho. Porque ele manda fazer uma, e era a maior já vista naquele tempo. Ela tinha 27 metros de altura. Olha só, perdão, 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. Parece que ele quis imitar isso e mandou fazer ela toda de ouro. Agora, qual que era o propósito dessa estátua? Talvez inspirado pelo sonho que ele teve e pelo fato de, na interpretação de Daniel daquele sonho, Daniel dizer que ele e o reino dele era o cabeça de ouro e que depois dele viriam outros reinos, mas nunca chegariam à glória e o poder que o reino dele tinha. Então parece que inspirado nisso, ele vai e manda fazer uma estátua. Só, irmãos, que ele faz uma estátua para exigir que todos os povos que estavam sob o domínio dele adorassem essa estátua como um Deus, tá? Para vocês terem uma ideia do tamanho, lá em Varanasi, eu fui em um templo budista. Olha só isso aqui, ó. Fui eu que tirei essa foto. Esse Buda aqui, tá ruim para ver, tá dando para ver só a silhueta do... Não, duro que apaga a luz e a gente não consegue ler a Bíblia. Não tem nada não, é só para vocês terem uma ideia ali. Dá para ver algumas pessoas ali embaixo e dá para vocês terem uma ideia do tamanho dessa estátua, né? Para você chegar lá aos pés da estátua, você tem que tirar os sapatos, né? Então aí você pode tirar foto à vontade, não tem problema, tá? Mas aí ela deve ter mais ou menos uns 20 metros de altura, talvez. Talvez isso, a de Nabucodonosor tinha 27 metros de altura, tá? A que ele mandou fazer. Essa estátua aí é de Buda, está lá em Varanasi, ou numa cidadezinha perto lá chamada Sarnath, que é o lugar onde eles creem que Buda nasceu, né? Então, isso é só para vocês terem uma noção. Então está aí um desenho do que seria mais ou menos a imagem, tá? Olha o versículo 2.
Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim todos eles, vamos pular um pouco aqui, se reuniram para a dedicação da imagem que o rei mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Olha o versículo 4. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado uma fornalha de chamas. Isso era um decreto que Nabucodonosor fez. Irmãos, não se sabe por quê, porque não está registrado aqui, mas Daniel não estava presente aqui. Ele não estava presente. Com certeza, ele estava em viagem para outro lugar, né? A consagração da imagem aconteceu nesse lugar, na província da Babilônia, né? Aqui versículo 1 fala, na planície de Dura, tá? E quem estava lá? Os 3 amigos de Daniel. Que era, quem eram os 3 amigos de Daniel? Mas esses eram os nomes babilônicos. Ananias, Azarias e Misael, né? Misael, Ananias e Azarias, tá? Por que eles estavam lá? Se lembram que lá no capítulo 2, quando Daniel foi promovido pelo rei por ter interpretado o sonho dele, o rei cobriu ele de presentes, deu autoridade sobre províncias, ele se tornou um administrador, um dos administradores, e os amigos dele também, por indicação dele. Então por isso que os 3 estavam aqui, porque eles faziam parte do corpo administrativo das províncias da Babilônia, tá? A história, vocês já sabem, né? Eles não obedeceram ao decreto, porque eram crentes. Então, quando eles tocaram toda aquela música, todos se prostraram. Agora você imagina, uma planície, né, um lugar totalmente plano, milhares de pessoas ali, diante da estátua. E aí, quando a banda toca, todos se ajoelham e se prostram diante da estátua, mas 3 não. Eles ficam em pé. Irmãos, dava para ver a quilômetros de distância os 3 em pé, né? Dava para ver, todo mundo prostrado, os 3 em pé. E aí o barraco se formou, porque eles foram denunciados, foram levados à presença do rei Nabucodonosor, que leu uma ladainha lá para eles e falou: olha, quando vocês ouvirem vocês ouvirem as músicas, vocês têm que se prostrar e adorar a estátua. Irmãos, Nabucodonosor ficou tão irado que a Bíblia diz que mudou o semblante do rosto dele. Olha aqui, ó, você quer ver? Versículo 13. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse, aí falou o que eles tinham que fazer, né? Olha o versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Por quê, irmãos? Porque eles disseram que não iam se prostrar diante da estátua. Eles não iam adorar o outro Deus, né? Não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Irmãos, eu vou falar, eu quero ter uma coragem dessa daqui. Vamos colocar alguns pontos aqui, antes da gente discutir a parte técnica, vamos chamar assim, do capítulo. Irmãos, primeiro,
por muito menos, a gente vende a nossa fé. Sim ou não, irmãos? Por muito menos. Irmãos, nós somos os crentes que gostam de dar ordem para Deus, né? A gente gosta de dar ordem para Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro, vem e visita essa causa, faz isso e faz aquilo. Irmãos, olha a postura de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles falaram o seguinte: nós não vamos nos prostrar diante da imagem que você mandou fazer. Se você nos atirar na fornalha, o Deus a quem servimos pode nos livrar. Ele disse, pode nos livrar. Aí vem a fé, e Ele vai nos livrar. Mas mesmo que Ele não livre, eles sabiam que o negócio podia dar errado. Mas eles não negociam. Mesmo que Ele não nos livre, nós não vamos nos prostrar. Muitas vezes, irmãos, nós não encaramos a não resposta da nossa oração. Sim ou não? Nós não encaramos. 1 Coríntios 7, Paulo falando sobre quando a esposa se converte e o marido não. E ele falou um negócio ali, irmãos, que sempre mexeu comigo. Porque quando a esposa se converte e o marido não, ou vice-versa, o marido se converte e a esposa não, o que normalmente na igreja a gente faz? Ore pela sua esposa, ore pelo seu marido, né? E aí lá Paulo fala assim, olha, se a esposa converteu, o marido não, então, mesmo assim, ele consente em viver com ela, então que vivam. Mas, se ele quiser separar, que se separe. Não é isso que diz lá? 1 Coríntios capítulo 7. Nesse caso, a irmã não fica debaixo de servidão. Aí ele, logo embaixo ele fala assim, como sabe, mulher, se salvará o teu marido? Aí ele fala a mesma coisa para o homem. Você converteu, ela não? Ela consente em conviver com você assim? Então vivam. Não consente, quer separar? Então separa. Como sabe o homem se salvará a sua esposa? Nós temos dificuldade, irmãos, em encarar a não resposta da nossa oração. A gente não quer passar isso pela cabeça, não. E isso, irmãos, não é uma demonstração de fé. Você sabe o que é fé? Fé é o seguinte: eu não vou me prostrar diante dessa imagem. Se for para ser lançado na fornalha, você pode lançar. Deus pode me livrar e Ele vai me livrar. Mas se Ele não me livrar, mesmo assim, eu não vou me prostrar. Isso é fé. Fé, irmãos, é quando você fica de frente para a causa, de frente para a situação, crendo que Deus vai intervir e vai mudar, mas tendo consciência que mesmo que Deus não vai intervir e não vai mudar, você vai continuar crente em Jesus. Então isso aqui, irmãos, é uma grande lição para nós. Não negociamos a nossa fé. Se Deus for me livrar, glória a Deus, Ele pode fazer isso e eu creio que Ele vai fazer isso. Agora, e se Ele não livrar? Se Ele não livrar, a gente se encontra no céu. Estão entendendo? É assim que a gente deve ser. Aí então, olha o versículo 19. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. Quer dizer, ele já usava a fornalha lá em várias ocasiões, né? Porque fala de mais do que de costume, né? Então assim, já acendiam, mandaram acender mais forte. E aí o que acontece? Os 3 são amarrados e lançados na fornalha de fogo ardente, tá? Agora, irmãos, algo sobrenatural acontece. O que acontece? Quando Nabucodonosor olha para dentro da fornalha, ele vê 4 homens ao invés de 3. Aí ele fala, olha aqui no versículo 24. Logo depois o rei, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo?
Eles responderam: sim. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. O que Nabucodonosor viu ali? Nabucodonosor, irmãos, viu uma teofania, tá? O que é teofania? Por que eu vou explicar isso para vocês? Daqui a pouco vocês vão entender por quê. Está no telão, olha aí. Essa palavra teofania, ela vem do grego, tá? E no grego ela é teofaneia. E a composição da palavra é o seguinte: vem de theos, que é Deus, fanei, que é aparecer. Ou seja, é uma manifestação de Deus em algum lugar ou como uma pessoa. Eu acho que eu usei o termo errado aqui, é alguma coisa ou pessoa, tá? Então, quando vocês ouvirem falar sobre esse termo, teofania, significa nada mais do que uma manifestação visível de Deus, tá? Deus se manifesta como uma pessoa, como algumas pessoas, como a gente vai ver aqui, né? E ele se manifesta em algum lugar. Vamos ver lá Êxodo capítulo 20, versículo 18 a 21. Vamos fazer o seguinte, para a gente andar rápido, eu vou abrir aqui, aí vocês acompanham aí. Cadê minha Bíblia? Êxodo capítulo 18. Qual o versículo que eu falei? 20 e 21. 20. Olha aqui, ó. Êxodo 18, 20. Não, o texto está errado. É 20? Ah, é 20 e 18. É 20, 18 a 21. – 20, 18. Ah, olha aqui, irmãos. O termo que eu usei lá estava errado. Eu falei em algum lugar, mas é em alguma coisa, tá? Em alguma coisa ou pessoa. Então, teofania é a manifestação de Deus em alguma coisa ou em alguma pessoa, ou em uma pessoa, né? Hã? Gente, será que eu estou ficando cego assim cedo? Exatamente, a sarça ardente, exatamente, está esse texto aqui, é uma coisa, né? Olha aqui, a manifestação de Deus eu coloquei em algum lugar, tá aqui, eu coloquei em algum lugar, coisa ou pessoa, tá certo. Então é isso que é a teofania, manifestação de Deus em algum lugar, em alguma coisa ou em uma pessoa, tá? Então, em algum lugar, vamos ver uma teofania ou a manifestação de Deus em um lugar. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenha medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Deus se manifestou em um lugar. Onde? Em cima do Monte Sinai. Estão entendendo? Que trombeta que era essa que eles ouviam? Alguém arrisca? Que trombeta que era essa? Irmãos, isso eram seres celestiais que tocavam a trombeta, anunciando a presença do rei. Olha, arrepiei tudinho. Não sei se é a mesma, eu acho que é uma diferente. Essa daqui anuncia a presença do rei, o Todo-Poderoso. É só um palpite também, entendeu? É só uma opinião, porque na Bíblia não fala se vão ser trombetas diferentes, tá? Mas o meu palpite é que essa daqui é específica para anunciar a presença de Deus.
Deus de fato, irmãos, estava ali. O monte fumegava, soltava fumaça, tinha uma nuvem escura que cobria o topo do monte Sinai. Estão entendendo? Deus estava ali. Moisés, quando sobe para lá, você vai lendo lá nos capítulos 21, 22, Moisés chega a ver a silhueta de Deus pelas costas. Estão entendendo? Então Deus estava ali e se manifestou, tá? Isso é uma teofania, tá? Vamos ver a manifestação de Deus em alguma coisa. Êxodo 3, de 1 a 5, é a sarça ardente. Êxodo 3, de 1 a 5. Olha aqui, ó. Está aí no telão. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Irmãos, ele via a sarça se queimando no deserto várias vezes, por causa da temperatura, né? Era um deserto. E pegava fogo sozinha, o negócio era muito quente. Mas aquela dali não se consumia, né? Ó, versículo 4. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Estava ali, irmãos. Que coisa extraordinária. Deus estava ali, de verdade. Quando a gente fala, né, no culto, a presença de Deus está aqui, de fato está mesmo, a gente sente a presença de Deus, né? Mas isso não é uma teofania. A teofania é uma manifestação visível. Eu vi. E não é aquela visão que você tem assim, ela é mais mental do que visual. Você enxerga no nível da mente. Estão entendendo? É uma imagem que vai se formando na sua mente. Não, a teofania, ela é real mesmo, como você está vendo outra pessoa. Tá? Não, nem sempre é para todos. É o que a gente vai falar no caso de Nabucodonosor. Porque lá só ele viu. Tá? Só ele viu. Muito provavelmente, os amigos de Daniel, os 3 amigos, não viram o quarto homem que estavam com eles. Muito provavelmente não. Não viram. Depois eu vou falar para vocês por quê. Tá? E o último texto, esse aqui é tremendo. Gênesis 18, de 1 a 5. Vamos lá, Gênesis 18, de 1 a 5. Olha aqui, ó. Versículo 1. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Mamre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia. Irmãos, olha que interessante isso aqui. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele, meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo, sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este teu servo. Até esse momento, eu creio, né? Palpite. Até esse momento, Abraão não sabia que era Deus. Os 3 que ele estava vendo. E era Deus. Por que 3? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus, Jesus e o Espírito Santo se materializaram para Abraão. Estão entendendo? Exatamente. Irmãos, quando é que essas manifestações acontecem? Normalmente, a teofania, ela está ligada a um propósito muito grande.
para aquela pessoa que contempla. Estão entendendo? Ela está ligada a um propósito muito grande para aquela pessoa que o contempla. Poucas pessoas viram isso. No caso de Moisés, Moisés chegou a ver Deus pelas costas, né? Moisés, irmãos, foi quem recebeu a lei, né? O pai da lei, né? Olha o propósito, tirar aquele povo do Egito, né? Levar para a terra prometida. Era um ministério para a vida inteira. Quer dizer, todo ministério é para a vida inteira, né? Mas olha o propósito. No caso de Abraão, Abraão seria o pai da fé. Estão entendendo? Dele, irmãos, seria gerado a descendência da qual nasceria Jesus, o Filho de Deus. Estão entendendo? Então, é por isso. Ok. Por quê? Sim, pode perguntar. Acredito que não. A Rosa está perguntando assim, sobre a teofania. No Monte da Transfiguração foi uma teofania, né? Eu particularmente acredito que não, porque eles viram Jesus, né? Mas Jesus estava ali com eles o tempo todo. E na verdade eles viram Elias e Moisés, né? Então não foi uma teofania. Esse é o meu palpite, certo? Por um lado, você vai olhar, os discípulos tiveram a teofania o tempo inteiro com eles, né? Enquanto estiveram com Jesus, né? Jesus ali realmente encarnou e se tornou um humano, se tornou um ser humano, não deixando de ser Deus, é claro, mas se tornou um humano, né? É a maior, vamos dizer assim, a teofania mais intensa que já houve, né? Foi a manifestação de Deus na pessoa de Jesus, o ser humano Jesus. Vocês conseguem entender isso? É doido, né? Sim. Não é considerado teofania. Aí é o seguinte, a Patrícia está perguntando sobre arrebatamento, né? Quando a pessoa é arrebatada. Já ouviram aqueles testemunhos, né? De pessoas que são arrebatadas e vão ao céu. Irmãos, deixa eu tentar. Eu tenho orado muito, pedido muito a Deus assim, para eu ser um homem equilibrado, né? Então eu vou dar para vocês a minha opinião sobre isso. A grande maioria desses testemunhos sobre arrebatamento que você ouve é mentira, tá? É mentira. A pessoa conta isso para ganhar adeptos, seguidores, você entendeu? Para ser convidado para ministrar em outras igrejas. Tá, eu não acredito em nenhum, eu acredito em alguns. Acredito de fato em alguns. Estão entendendo? Mas sempre, irmãos, me entendam uma coisa. Vamos falar, o que é arrebatamento? A pessoa é levada ao céu. Qual que é o testemunho desse que eu creio de fato e de verdade? No que está registrado na Bíblia, o do apóstolo Paulo. Estão entendendo? Mas você percebe que isso tem um propósito. Está entendendo? Não é algo que acontece de graça. Estão entendendo? Oi? Não é para ser só pessoal. Não é só para ser pessoal. Não é para ser algo para o seu prazer. Ou para ficar na sua listinha lá, eu fui arrebatado ao céu. Tá, e o que isso mudou na sua vida? Estão entendendo? Irmãos, pessoas que já tiveram essa experiência, e eu sei de alguns casos que eu creio que foram reais, são pessoas, irmãos, que hoje são usadas poderosamente por Deus, foram usadas poderosamente por Deus, e não é simplesmente para dar um testemunho, eu fui arrebatado no céu, com o tanto de gente, e o povo desmaia. Não, são pessoas que normalmente, irmãos, estabelecem coisas muito preciosas da parte de Deus para a igreja do Senhor. Estão entendendo? Então isso sempre tem um propósito, tá? Mas eu não acredito que é teofania, porque aí a pessoa vai até lá, né? Por exemplo, um outro que foi arrebatado ao céu, quem foi? João foi arrebatado ao céu, né? E olha a revelação que ele trouxe para a igreja. Ou seja, o que nós sabemos e entendemos hoje do livro de Apocalipse é o que foi escrito por João. Então quer dizer, não estabeleceu algo precioso para o reino de Deus, tá? Então sempre tem um propósito, tá?
Sim, é físico, exatamente. Não é espírito. Não, é. Não, não é. Exatamente, é bem lembrado. A teofania, ela é física. É como eu falei, não é só uma imagem que aparece na cabeça. Estão entendendo? É algo real. Ali, os 3 homens que estavam com Abraão, o que aconteceu? Eles esperaram Abraão preparar a comida, se assentaram e comeram. Comeram cordeiro, novilho assado, né? E outros comeram pão que Sara preparou ali na hora. E aí depois lá na frente, né, é que ele fala, um dos 3 fala para Abraão: daqui 1 ano voltarei a ti e você será pai. E Sara dará à luz um filho. Então é algo visível. Irmãos, para a gente terminar, vocês repararam no capítulo 2, a visão de Nabucodonosor daquela estátua, aliás, o sonho. No capítulo 3, que nós estamos estudando agora, Nabucodonosor eu creio que ali era Jesus, que estava ali com o Sadraque, Mesaque e Abednego. Entendo que os 3 não viram, né? Isso é só um palpite, tá? Porque o texto não fala. Então é só a minha opinião. Eu creio que só Nabucodonosor viu, porque você vê aqui no texto, é só ele que fica alarmado. E é ele que olha e fala: uai, não foi 3 que a gente lançou lá? Uai, por que eu estou vendo 4? Então parece que só ele viu, tá? E no capítulo 4, irmãos, Deus se manifesta a Nabucodonosor mais uma vez. Estão entendendo? Irmãos, por que isso aconteceu com ele? Vocês vão ver algo que a gente geralmente não percebe quando lê o livro de Daniel. Muito provavelmente Nabucodonosor se converteu ao Senhor. E quando morreu crente, tá? Isso é uma grande possibilidade. Por quê? No capítulo 4, que a gente vai ver depois, ele vai ter outro sonho, Daniel interpreta, e o sonho falava sobre ele, um tempo que ele passaria louco. Ele fica lá alguns anos louco. E depois ele volta, se recupera, e aí você vê, irmãos, as coisas que ele escreve depois que ele passou por tudo isso. Irmãos, é um homem crente aquilo ali. Estão entendendo? As coisas que ele escreve sobre Deus. Deus é o único Deus, todos devem adorar a Ele, não existe outro Deus além dele e tal. Então eu entendo que isso foi um plano de Deus, para, na soberania dele, levar Nabucodonosor a crer nele, né? Então, é isso. Alguma dúvida? Querem comentar? Sim. Não, eles não morreram. Eles são lançados lá na fornalha de fogo, né? Nabucodonosor vê os 3 andando, eles foram lançados amarrados. Ele vê os 3 soltos, com um 4º homem, né? Que era a teofania, né? A manifestação de Jesus. E depois ele manda os guardas tirarem ele de lá, tá? Então eles tiram. No final do texto aqui, você vai ver que eles estavam com as roupas exatamente do mesmo jeito, não tinha nem cheiro de fumaça, nem no cabelo e nem nas roupas deles, né? Então foi assim um milagre extraordinário que Deus fez ali, certo? Não, ali não, Helena, ali dificilmente era um anjo. Exatamente. Ali dificilmente seria um anjo. Por exemplo, quer ver uma coisa? Deixa eu ver onde que está. Josué. Hã? Exatamente. Parece um filho de homem, né? Olha aqui. Vê Josué aí, rapidão, na Bíblia. Irmão, nós já vamos acabar. É 9:25 agora. Josué. Vê Josué capítulo, deixa eu ver aqui, 2, 3. Capítulo 5, versículo 13.
5, versículo 13. Josué capítulo 5, versículo 13. Olha só. Josué 5,13. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante dos exércitos do Senhor. Quem que era aqui? Miguel, o arcanjo, que é o comandante dos exércitos do Senhor. Estão entendendo? Então aqui muito provavelmente é ele, né? Então aqui é que Miguel não é anjo, né? Ele é um arcanjo, né? Então aqui é certeza que é, quer dizer, não é que é certeza, né? Aqui muito provavelmente é o arcanjo Miguel. Por quê? Você vê, por exemplo, quem lidera a batalha lá no céu contra os exércitos de Satanás na luta? Miguel, entendeu? Então ele é o capitão da guarda, o chefe dos exércitos, o comandante dos exércitos, tá? Agora, irmãos, só uma observação sobre essa questão de anjos, tá? Isso não deve ocupar na nossa vida mais do que os momentos de estudo que a gente tem aqui. O foco da Bíblia não são anjos, o foco da Bíblia é Jesus, é a mensagem do Evangelho. Anjo não deve ser adorado, tá? Jamais. Jesus é o único que deve ser adorado. Estão entendendo? Eu já vi muita gente dando ordens para anjos, né? Determinada coisa ou outra. Irmãos, assim, para mim isso é estranho. Eu creio que toda oração ela deve ser feita a Deus em nome de Jesus Cristo. Porque quando você começa a focar demais em anjo, quem será que é o anjo que me protege? Quem será que é o anjo que me guarda? Uma vez, irmãos, num momento muito difícil da minha vida, e assim teve um propósito, e que assim foi aquele momento assim, ou eu me firmava no meu chamado para o ministério, ou eu abandonava tudo, né? Estava muito recente a partida da Estela, e enfim, era um momento assim que foi definitivo na minha vida. Eu tive a visão de um anjo, entendeu? Entendi que era o anjo que me guardava. Agora, eu nunca fiquei impressionado com isso. E nunca orei e falei assim: ô anjo, e aí? Eu vou ali, você vai comigo? Está entendendo? Igual me ligaram às vezes, né? Pastor, vem expulsar um demônio aqui da mulher. Eu jamais falei assim: Jesus, manda aquele anjo junto comigo, tá? Ô anjo, e aí, você está aí? Vamos embora lá? Não, irmão, isso é ridículo, entendeu? Quem eu quero que vai comigo? O Espírito Santo de Deus. Estão entendendo? Sim. A Deus. Deus fala lá no Salmo 90, acho que esqueci o Salmo, mas ele fala que, a Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livram. Por que os anjos fazem isso? Porque eles são ordenados por Deus, porque Deus manda, você entendeu? Eu não me lembro de ter orado, Senhor, acampa os teus anjos ao meu redor e tal. Eu sempre peço o seguinte: Senhor, protege a minha vida, protege a minha casa, protege a minha família. Como que isso vai se dar? Com certeza é através de anjos, mas é Jesus quem cuida disso. Então por que eu estou falando isso? Porque teve um momento na igreja primitiva que eles começaram a adorar anjos. E começaram a fazer um esquema. Qual que é o anjo que te segue? Qual que é o anjo que está junto com você? E isso se tornou um objeto de evidência na igreja. Irmãos, está errado, tá? Está totalmente errado. A gente coloca isso para ter em termos de conhecimento. Mas o nosso foco é Jesus. A nossa adoração é Jesus. A nossa oração é para Deus em nome de Jesus Cristo. Quantos anjos Deus vai mandar? E é com Ele sabe o tamanho da obra. Eu não tenho que me preocupar com isso. Amém? Fala, Gideone.
É Ele que vai dar ordem. É Ele que vai dar ordem, né? Aham. Sim, sim, sim. Acredito que não. Assim, eu nunca enxerguei assim, não. Acho que era algo para a vida de Nabucodonosor. É. Não, nunca tive nenhum entendimento que é profético, não. Sim, sim. É. Não era, é. A Rosa, para quem não escutou, a Rosa está perguntando sobre o monte da transfiguração, onde Elias e Moisés foi visto pelos discípulos. Se era real, né? Foi real, foi real. Eles viram de fato Moisés e Elias. Como? No aplicativo da igreja, você vai lá em palavras, tem lá, comunicação com os mortos. Clica lá. A palavra número 2, comunicação, é possível se comunicar com os mortos? Parte 2, eu falo exatamente sobre isso, e explico o que aconteceu ali. Eu vou resumir para você, eu entendi, tá? Fica bem claro, lá no aplicativo, na pregação, fica bem claro que é uma opinião minha, baseada em alguns textos, que Deus ressuscitou Moisés, tá? Porque tem um texto lá em Judas que fala que houve um momento lá em que o arcanjo Miguel disputou com o diabo pelo corpo de Moisés. Por que o diabo queria o corpo de Moisés? Alguns falam assim, para fazer dele um objeto de adoração. Gente, não era necessário, vocês acham que era? Eles adoravam até bezerro? Não era necessário. Eu entendo que ali Deus queria ressuscitar Moisés, e por causa da lei do pecado, Moisés estava preso. Estão entendendo? Então houve uma batalha ali, enfim. Então eu entendo que ali Moisés ressuscitou, tá? É um palpite. Por isso que ele pôde ser visto lá, no monte da transfiguração. Sim, vivendo no corpo natural, assim como Elias. Elias foi arrebatado no corpo natural, vive no céu até hoje no corpo natural. Estão entendendo? Enoque foi arrebatado em corpo natural. Estão entendendo? Por isso que ele foi visto ali. Porque você não tem nenhum lugar da Bíblia onde um vivo vê a alma de alguém que já morreu. Não tem. Então não seria possível ali. Aí não bate o negócio. Estão entendendo? O único que viu almas foi o apóstolo João. Mas ele foi arrebatado ao céu. Aí é diferente. Ele foi lá. Estão entendendo? Então assim, quem tiver dúvida sobre isso, entra no aplicativo da igreja, tá? Vai lá. É possível se comunicar com os mortos? Entra lá, tem lá 2 palavras muito esclarecedoras sobre isso, tá? É 1 hora cada uma, rapidão lá você ouve. Amém? Vamos ficar de pé. Pode perguntar. Sim, sim. Sim, santo anjo da guarda, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Vocês já entraram em comércio, tinha assim, oração para o anjo da guarda, né? Santo anjo. Como é que é? Santo anjo, meu zeloso guardador. Está fazendo oração para anjo. Irmãos, isso é ridículo. Essa igreja aqui não adora mortos, ela adora Jesus. Essa igreja aqui não adora anjos, nem dá ordem para anjos, nem ora para anjos. Nós oramos a Deus em nome de Jesus Cristo. Amém? É o nosso foco. É só isso, basta, é suficiente. Pai, obrigado por esse estudo esclarecedor. Obrigado porque a cada dia nós vamos descobrindo coisas novas, vamos aprendendo coisas novas, vamos entendendo, Senhor, coisas tão importantes para a nossa fé. Te damos graças por isso, pedimos para que a cada dia o Teu Espírito Santo esteja abrindo o nosso entendimento, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor e sermos, Senhor Deus, como os crentes de Bereia, que ao ouvir a mensagem
vai na Bíblia conferir para ver se tudo que está sendo falado é exatamente o que diz na Bíblia. Queremos ser assim para jamais sermos enganados. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, vão em paz, Deus abençoe.